Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h44, primeiro jornal nesta manhã de quarta-feira. É com satisfação que nós estamos recebendo aqui o coordenador da Defesa Civil de Botucatu, Lucas Trombaco. Trombaco, bom dia, obrigado por atender a nossa reportagem, viu? Bom dia, Márcio, bom dia, Ellen, bom dia a toda a equipe aqui da Rádio Prever, os ouvintes que nos acompanham. É sempre uma satisfação estar batendo um papo aqui, falando um pouco do trabalho da Defesa Civil, Márcio. A gente tem percebido, em virtude até da estiagem, alguns dias que não chove com intensidade, tivemos um chuvisquinho da semana passada e tal, e a gente tem percebido que as ocorrências envolvendo incêndios têm movimentado a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, brigadistas, só que numa intensidade além da conta, né, Trombaco? Sim, Márcio, agora é a época, né, a estiagem. O ano passado ela começou mais cedo, né? Esse ano ainda a gente conseguiu se preparar mais, mas agora a gente já começou a atender vários chamados, né? E a gente pede, né, Márcio, aproveitando aqui o microfone da rádio, não adianta a gente ter estrutura, não adianta a gente ter investimento e a gente não ter ajuda das pessoas, né? Principalmente da população ao nosso lado, para fazer a denúncia, né? Desses criminosos que muitas vezes eles querem colocar pânico na população, ateando fogo, né? Para todos os lados e simultaneamente, né? Para que ele tenta de alguma maneira, né? Impactar as forças de segurança do município ao ponto que seja tudo no mesmo tempo, para que a gente não consiga chegar em todos os locais de maneira rápida, né? A gente se lembra que o ano passado aconteceu isso, né? Não só em Botucatu, mas em grande parte, aquela região lá de Sertãozinho, Ribeirão Preto, né? Uma sexta-feira à tarde e de repente tocou-se o terror, né? E nós tivemos duas ocorrências simultâneas, né? Na Fazenda Edgarda e também lá na região do Lava Pés, perto de um condomínio, tudo ao mesmo tempo, né? Isso leva a crer que realmente, de fato, é uma incidência de incêndios criminosos. Agora, para detectar do ano passado, alguém foi preso em relação a isso, Trombaco? Márcio, ano passado, o que chegou ao conhecimento nosso foi na região ali da escola do Ângulo. Foi uma pessoa conduzida, né, até o plantão policial. Não sei afirmar se ela foi presa ou se ela responde em liberdade, né? Mas foi aberto um inquérito policial. Então, naquela ocasião, sim. A Guarda Municipal, o Policiamento Ambiental, né? A Polícia Militar é uma grande parceira nossa, né? E tem, da maneira com o recurso que eles têm, da maneira que eles podem, eles têm nos ajudado, né? Inclusive a apagar fogo, Márcio. O incêndio ali do Bem-TV, nós tivemos a parceria da GCM ali, do patrulhamento ambiental, né? Agradecer até a pessoa do secretário de Segurança, Sargento Laudo, que é um bombeiro aposentado, né? Um veterano, e esteve lá nessa linha de fogo que eu tô vendo aqui, batendo abafador lá junto com a gente, porque esse fogo, pelo desafio do terreno, a gente tem dificuldade de acessar ele com um veículo 4 rodas. Entendi. Então 99% é trabalho braçal. Que coisa impressionante, né? E também, ao mesmo tempo, nesse incêndio de segunda-feira que chamou a atenção, e as pessoas comentando nas redes sociais, os bombeiros não chegaram, não tem ninguém aqui, o pessoal com mangueira e tal. Só que ao mesmo tempo estava atendendo outras ocorrências, né? Mas mesmo assim, eu não sei quanto tempo levou para se debelar esse incêndio naquela da segunda, que foi mais próximo ali ao Bem-TV e tudo mais, que acho que foi o maior em termos de proporções, né? Sim. A gente tem a característica do terreno, né? É um terreno, é um pasto, é uma propriedade particular, né? Aproveito aqui a rádio para alertar as pessoas que têm terreno baldio, que têm propriedades, né? Que redobrem a atenção, fazer os aceros próximo das suas propriedades, né? Uma faixa de segurança. E também dá manutenção, né, Márcio? Porque a prefeitura, ela também, ela atua, né? A Guarda Municipal também, ela multa nessas ocasiões, mas deixo aqui o alerta, porque é uma propriedade particular,
O dono não fez ali não pensou na população, né? Não pensou na população. O correto ali seria ele ter feito uma faixa de acero próximo das residências, né? Para que a população tivesse segurança. Aí o pasto secou por causa da geada. Nós tivemos um inverno mais atuante esse ano. O pasto secou, aquilo ali vira combustível para o fogo, ao ponto de que ele se alastra com a ação do vento muito rápido. Nesse caso, então, do BenTV, foi uma atitude do proprietário que foi fazer um acero lá e a coisa não deu certo, é isso? Não, na verdade ele nem fez acero, né? Nem fez. Não fez. Entendi. Então a gente está reforçando aqui para que aonde tem pasto e aonde tem propriedade próximo, é obrigação ali do proprietário fazer o acero, né? Não só próximo da residência, mas ele corta esse pasto em quadras, né? Eu tenho aqui fotos, vídeos de aceros que a gente fez aqui no município e que ficaram muito bom e tem ajudado nós agora nessa época no combate a incêndio. Morro de Rubião, escola do meio ambiente, aqui atrás da escola do Colinho da Mamãe. São locais que tem reincidência de fogo. Por quê? As pessoas muitas vezes em práticas criminosas eles se escondem para queimar fio, para queimar lixo, e aí esse fogo se propaga, né? Ao ponto de... Fora os incendiários também, né? Mas a gente tem trabalhado, tem atuado firme, tanto na prevenção, né? Como no combate, em parceria com o Corpo de Bombeiros. E agora é época, Márcio. Nossa equipe, esse dia do fogo do BenTV, nós estávamos treinando na base. Nós treinamos o dia inteiro, né? Os equipamentos que a gente tem, colocando fogo ali numa área já que é de treinamento nosso. E até a gente falava, nossa, hoje o dia foi mais tranquilo. O treinamento vai ser na prática. Né? E eu abri a porta de casa e aí teve o chamado, os plantonistas noturnos já foram os primeiros a chegar no local. Tem uma imagem que as pessoas reconheceram, né, o trabalho, a atuação da Defesa Civil, parabenizaram. Tem 2 agentes nossos atrás numa residência e eles estão tomados ali pela fumaça. Claro que a viatura está numa zona segura ali, né? Mas tem chamas próximo e eles ali com uma atitude digna de respeito, de heroísmo mesmo, se colocando, né? Se entregando ali para a população, apagando fogo, e a gente teve um reconhecimento muito legal da população. Quanto tempo, em média, de repente alguém liga para a Defesa Civil dizendo, olha, tá tendo um fogo em mato, a coisa está aumentando, para que a partir do momento que a pessoa ligue para a Defesa Civil, faça a denúncia, peça o socorro, até que chegue efetivamente no local. Isso independe, porque de repente é um local de difícil acesso e tudo mais. Hoje, estrategicamente, o bombeiro ele se encontra ali próximo do cemitério Portal, e a Defesa Civil aqui próximo do Lajeado. Então o BenTV para nós não é uma dificuldade. Tá. Então um deslocamento pro BenTV, dependendo do horário, você demora a viatura chegar ali no local uns 15 minutos, que ela sai carregada de água, então tem toda a questão do trânsito, pra gente deslocar com segurança, né? Agora, se eu tiver que atravessar aqui próximo do Lajeado e eu atender um fogo lá na Demétria, eu vou ter um tempo-resposta maior pela dificuldade do deslocamento, né? Mas aí eu tenho o bombeiro que tá um pouquinho mais próximo. Então a gente vai trabalhando dentro dessa coordenação, dessa estratégia, né? Eu me lembro, agora vou contar uma história minha aqui, na época do Exército, né? Que numa segunda-feira, quando nós não tínhamos instrução, aí foi detectado um plano de chamada. O plano de chamada é você acionar naquela época não tinha celular, né, gente? Através de telefone, através de muitos atiradores estavam em cinema, estavam em lanchonete, estavam na casa, detectou um plano de chamada. E eu era cabo, não é? Naquela época, e fizemos estava tendo um incêndio em Pinos, próximo à CESP na época. Você imagina, jovens de 18, 19 anos, né? Com conhecimentos teóricos, tendo que, de repente, enfrentar ali um incêndio, né? E de repente fez uma forquilha e muitos atiradores estavam no meio dessa forquilha, chama de um lado, chama do outro. Alguns atiradores não se queimaram, mas se machucaram, né? Espinho, mato fechado e tudo mais. E muitos estavam sem farda, vieram porque tiveram que atender, tá? Então eu percebo, né? Daquela época até hoje,
nós não tínhamos corpo de bombeiros, esperou o bombeiro de Bauru, o corpo de bombeiros de Bauru chegar até aqui, que demorou, claro, né? A evolução nossa, que hoje nós temos um corpo de bombeiros, é claro que a gente sempre comenta aqui que o efetivo tem que ser aumentado do corpo de bombeiros, mas nós temos uma guarnição do corpo de bombeiros, nós temos uma equipe da Defesa Civil, nós temos brigadistas, nós temos o bombeiro civil, então hoje a gente tem um preparo maior. Só que a incidência também gradativamente aumentou, né, Trombá? Sim, ali, Márcio, numa situação mais confortável, né? A gente passou de 20 pessoas atuando nesse fogo, ao ponto de ter pessoas que elas não atuaram na área quente, né? E elas acabaram descansando num sistema de revezamento. Então, foi testado esse plano de chamada, ao ponto da gente ver que a gente avançou muito, né? A nossa estrutura tá funcionando. Porque até a população, às vezes, ela não entende a estratégia que você tem que adotar mediante a proporção do fogo e a maneira que ele está se comportando. Então, muitas das vezes, se a população não vê você batendo um abafador ali, não quer dizer que você não está fazendo nada, né? Você está estudando, né, o comportamento do fogo para você atuar da forma correta e estrategicamente. Eu vou citar um exemplo. Quando eu chego em determinado local ali, com a equipe que estava comigo ali, que era o Ricardo e o Nilson, e a população, né, com sentimento ali, estavam bem emocionado. E aí eu até expliquei para ele, falei assim, pessoal, nesse momento eu só tô esperando o apoio de água e eu vou aguardar, porque a água que eu tenho aqui é para proteger vocês. Se o vento virar e vir pro lado da residência, eu tenho água suficiente para resfriar o local e proteger vocês. Enquanto o fogo tá pasto adentro não tem casa, não tem pessoas, não tem animais. Então, ele deixa de ser uma prioridade para mim. Quando chega o caminhão, ali no ponto, em um dos pontos estratégicos, porque a gente fez várias frentes. Quando chega o meu apoio de água, aí muda a situação. Nós resfriamos ali as residências do lado, e aí a gente fez uma linha para começar a combater o fogo na área de pasto. Entendi. E fora a estratégia de você usar o maquinário para fazer o acero, você citou o fogo do Pinos, são árvores secas, né? E que ele sobe na copa. É um outro tipo de estratégia para você combater esse incêndio. Esse incêndio mais rasteiro, nessa vegetação de pasto, quando o maquinário ele abre acero, ele vai cortando o acero em volta do fogo, você tira o combustível para ele se propagar. Então, estrategicamente, você utiliza menos pessoas, mais equipamento, né? E a gente vai trabalhando de maneira coordenada. E na segunda ventava muito também, né? Ventava bastante. E atrapalha demais, atrapalha muito. E quando o vento, você faz uma estratégia, de repente o vento muda de direção, e aí, né? É uma coisa complicadíssima. E você tem que agir naquela hora, tem que se adaptar ao que aconteceu ali para evitar um mal maior. Mas, Trombaco, e o que as pessoas devem fazer, até porque nós já estamos já nos finalmente, o que as pessoas devem fazer quando perceberem alguma atitude suspeita, que ou ela liga direto, ou ela liga porque ela percebe, o que deve fazer? Porque a gente tem percebido que as ocorrências têm aumentado. E a gente percebe que tem uma parte de lado criminoso em tudo isso. Ontem foi assim, né? A gente comentava de 2 ocorrências à tarde, e de repente chegou mais uma terceira à noite, né? Qual que é a orientação, então, para as pessoas que perceberem uma atitude suspeita e para ligar para a Defesa Civil, para o Corpo de Bombeiros? Como é que elas devem proceder? Márcio, manter a calma, primeiramente. A prioridade é nos informar se tem residência próximo, se esse incêndio ele pode trazer algum prejuízo, tanto porque às vezes pega num pasto e ali tem um cercado ali com cavalo, tem um canil. Então a prioridade nossa sempre vai ser vidas. Então manter a calma, informar, passar um ponto de referência para nós, né? Como que tá a situação do fogo, se é muito fogo, se é pouco fogo, se é só um terreno ou se é região de pasto, porque o terreno geralmente ele tem o seu próprio acero natural, que é o asfalto, né? Então é hora que ele chegar ali no limite dele, ele vai ter o asfalto, ou no fundo ele vai ter o muro. Agora, quando é região de pasto,
aí a estratégia é diferente, porque aí a gente já consegue de maneira coordenada empregar os meios, né, os recursos para estar apoiando, e através do telefone 199. Telefone 199, 193, às vezes o pessoal reclama um pouco porque a ligação do bombeiro tá caindo fora do município, né? Mas o 199 cai aqui no município, a gente não deixa de avisar os bombeiros, né? Entendi. A gente tem essa parceria com o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil do Estado na Operação São Paulo Sem Fogo, tem investido em recursos de satélite, enviado kits pros municípios, né? Para ajudar no combate, na atuação, mas é o que eu falo, não adianta a gente ter todo esse recurso, ter todo o equipamento, toda a estrutura e a população não nos ajudar, né, nesse momento, identificando, né, ligando, denunciando no 99, no 90, no 93, esses criminosos, né, e ajudando a gente também, assim que viu, né, uma fumaça, chamas, já liga, porque imediato, né? Ontem mesmo, pegou lá no Pátio 8 e simultaneamente a Avenida Zumbi dos Palmares lá no 24 de maio. Então a equipe já saiu do Pátio 8, já correu pro 24 de maio e já combateu esse outro incêndio também. Lucas Trombaco, muito obrigado mais uma vez por atender a nossa reportagem. Conte com a gente, desculpe os incômodos, às vezes tarde da noite, às vezes de madrugada. Tarde da noite não, porque eu durmo cedo, mas às vezes de madrugada eu mando mensagem pro Trombaco. Ontem aqui, cedinho a gente cedinho aqui, né? E eu sei que ele tá na correria, eu falo assim, esse povo não dorme, né? Fica combatendo incêndio até não sei que horas. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Márcio, eu que agradeço, Ellen, satisfação falar com vocês aqui, né? A imprensa é uma grande parceira da Defesa Civil. Agradecer ao nosso prefeito Fábio Leite, que tem nos dado todo o respaldo e estrutura pra gente trabalhar, e um grande abraço à minha equipe da Defesa Civil, Márcio. Homens valorosos, que se entregam, que se arriscam, né? Verdadeiros heróis que têm trabalhado, não só na situação das chuvas, mas em outras situações de risco que o município que nós enfrentamos aqui. E hoje eu posso falar para você com muito orgulho que nós temos uma equipe, né, que se entrega para a população, e acredito que eles estão ouvindo. Então eu sinto muito orgulhoso de estar, né, representando e coordenando essa equipe hoje no nosso município. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.